E depois de todo o mercado muito intenso na última semana, nesta semana a soja na Bolsa de Chicago começou meio de lado, buscando definir a sua direção e, claro, tentando entender o rumo que vai tomar diante de tantas novidades, de tantas notícias que ainda pode receber. Então, na Bolsa de Chicago, as cotações tiveram durante todo o dia oscilações bastante tímidas, testando os dois lados da tabela, positivo e negativo, e a gente vai entender esse movimento, como essa semana se inicia, conversando com o sócio-diretor da Agrométrica, Fernando Pimentel. Fernando, é sempre bom ter você conosco. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Bom, Fernando, começamos a segunda-feira bem diferente do que vimos na semana passada, onde era todo dia um mercado muito eufórico. Hoje o mercado parece um pouco mais tranquilo, buscando mais olhar e entender do que atirar, como estava fazendo na semana passada, né, Fernando? A semana passada a gente teve o relatório que trouxe os estoques nos Estados Unidos um pouco abaixo, para a soja, mundial um pouquinho para cima, enfim, mas números que não dão tanta alteração nas condições do mercado, né? Eu acho que o que a gente tem agora no horizonte é o mercado de clima de São Francisco. A sorte foi lançada lá com o plantio do milho começando. E agora nós tivemos algumas correções técnicas aí na sexta-feira, também andando de lado, porque não tem nenhum fundamento aí que possa dar uma direção para o mercado. Agora, claro, eu acho que estão até, de certa forma, otimistas em relação a uma eventual negociação com a China. E eu acredito que é possível que ocorra, talvez não na velocidade que vai ocorrer com a Europa, Coreia, Japão, que a complexidade da negociação com a China seria muito grande, então eu acho que isso vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vê, nós tivemos aí um volume de vendas do Brasil histórico, né? Semanas, 2 semanas aí de abril. Estamos tendo aí um crescimento de embarques agora também na faixa aí de 16, 17% em relação a abril do ano passado, por dia, em termos de embarque, saiu agora acima do ano passado, no mesmo período, embarque por dia de abril, aí cresceu quase 3 vezes em relação ao ano passado. Isso vai mostrando que, de alguma forma, a gente já está começando a ter alguns benefícios. Aumentamos embarques de suínos, de aves, bovinos, e a coisa está andando. Agora, e eu acredito que possa sair um acordo, porque realmente os estragos dos dois lados são muito grandes nesse movimento de embate comercial, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para a China, os resultados são péssimos, né? Aquela luta de boxe que o Trump falou, e ninguém sai sem hematom. Então, é, eu acredito que eles vão sentar em algum momento. Por enquanto, aquela coisa do ego, quem é que vai ligar para o outro, parece até brincadeira, né? Mas é tanta coisa importante no mundo e tanta gente envolvida e perdendo dinheiro, que essas questões de ego às vezes deveriam ser superadas. Mas vamos lá. Se ocorrer algum tipo de negociação, é bem possível, pensando na base eleitoral, porque existe uma apreensão grande no meio oeste, pois olha, tem que ter um acordo aí para nossa soja ter liquidez no mercado, porque eles já vão começar a sentir os efeitos, Sim. né? Em abril do ano passado, se eu não salvo engano, teve uma negociação de 60 navios também na primeira quinzena, mas foi dividida entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora não, tá tendo tudo aqui. O foco da compra chinesa agora é aqui. E a gente, é, isso gera uma apreensão muito grande nos produtores rurais, que são base eleitoral do Trump, e que com certeza vão pressionar politicamente para algum movimento vir no sentido de protegê-los aí no mercado.
Então, eu acho que se tiver um acordo, o trade-off dos Estados Unidos vai incluir os agricultores americanos, como ocorreu em 2018. A China tinha que ter um compromisso de comprar 25 bilhões de dólares de produtos agrícolas americanos, mas não cumpriu. Comprou 13, acho, se não me engano, 2023, 13 bilhões. Ainda teve uma pressão do governo Biden, mas eles não estão cumprindo aquilo que foi acordado lá naquela época do primeiro. Agora, vamos ver o que vem. Mas se seguir do jeito que está indo, sem uma negociação entre as partes, eles vão rapar tudo que tem aqui. É, e Vão levar tudo. ô, Se Fernanda, bobear, leva até os tratores embora. se deixar, né, Fernando? Se deixar, eles levam. É. Fernando, como é que então você avalia o impacto de um possível acordo no mercado? Porque, como você bem lembrou, quando tivemos a guerra comercial de 18, 19, foi firmado o acordo. A China não comprou aquilo que estava previsto, não cumpriu, se a gente pode dizer assim, a parte dela do acordo comercial. Então, eu imagino que, nesse momento, eles tenham um pouquinho menos de espaço para negociar por conta disso. O Donald Trump é um forte negociador, deve dar um espaço talvez mais limitado ou impor algumas regras mais severas, enfim, vamos entender. Mas se formando um acordo e com o histórico da China não ter cumprido esse acordo há alguns anos, quando da primeira fase da guerra comercial, ou da primeira guerra comercial efetivamente, como é que você imagina que um acordo possa chegar a trazer influência para os preços em Chicago? Então, o que que acontece, cara? Agora a coisa está bem mais agravada, né? As tarifas hoje são muito maiores do que as que foram impostas lá. Tem todas as questões aí envolvendo produtos de tecnologia, matéria-primas de terras raras que estão sendo proibidas de exportar para os Estados Unidos. Então, agora realmente a coisa recrudesceu e a gente vê a água dos dois lados é grande, uma queda de braço muito forte. Certo. Se houver um acordo, eu acho que em alguma medida o Trump vai tentar proteger seus agricultores contra nós, porque nesse mercado nós somos o país a ser batido, né? Vamos dizer assim. Então, tem luz no túnel para nós aqui, acelerar essas negociações e aguardar para ver onde vai acontecer. Agora, para o produtor americano chegar a dar até dó, porque imagina, além de toda essa confusão, o cloreto deles, que vem do Canadá, já vem com 10% de tarifa. Eles estão realmente bastante desmotivados. Eu tive conversando com um amigo em Chicago, ele falou que realmente os produtores não estão sentindo incentivo nenhum ativa comercial, de rentabilidade. Está tudo muito apertado. Nós também estamos, né? Nosso produtor aqui tem sofrido muito. Rentabilidades baixas, enfim. Tivemos problema de quebra de safra também. Então, tudo isso vem se acumulando e acaba desovando numa inadimplência. Está vendo aí nos vencimentos, agora de março, provavelmente no de abril também vamos ter um pouco. Então, o cenário não está fácil. E diante desse cenário, ainda nós temos um problema da incerteza, não é nem da volatilidade, que a volatilidade a gente já está acostumado a conviver. Mas a incerteza é que é o problema. Vamos Sim. supor que, vamos, na calada da noite, e esses governos podem estar se falando em grupos de trabalho, e a gente não vai ficar sabendo, eventualmente, e de repente aparece um acordo que se estabelece cotas de embarques americanos, de soja, de milho, enfim, farelo, aí seria um impacto grande nos bases aqui, né? Chicago subiria e os bases cairiam, tal, enfim. Teria algum movimento de câmbio também, que é outra questão que deve ser observada, até Sim. porque
houve um movimento de venda de treasuries americanos, tanto pela China quanto para o Japão, que foi uma surpresa, 30 bilhões de treasuries vendidos, né? Então, assim, eu vejo que tem muita bola rolando e voando ao mesmo tempo para a gente tentar construir um cenário possível ou provável. Agora, o produtor tem que aproveitar, nós estamos com prêmios interessantes aí. O preço do milho também deu uma segurada, começou uma curva de baixa e já deu uma segurada, por conta, enfim, da demanda interna de etanol. Agora, para exportação, tem 80 centavos aqui Tudo isso são elementos favoráveis para o produtor rural. A gente tem que olhar muito o câmbio também, viu? Que ele está vindo devagar, buscando aquele número de 5,60 que estava alguns dias atrás. Enfim, a gente tem que estar olhando agora todas essas variáveis realmente bem complexas. Agora, o que é bom, eu fui agora dar uma palestra em Rio Verde no Tecno Show, e teve uma chuva muito boa lá. Mas, então, assim, eu na estrada vi o milho tá muito bonito. Olha, fazia muitos anos que eu não vi umas lavouras tão legais assim, em termos de fase vegetativa, assim, tá bem bacana. Que boa notícia, muito bom. A gente já fala um pouquinho de milho, Fernando. Eu queria só ouvir de ti como é que você sentiu a semana começando para o mercado brasileiro de soja. Você citou essa questão do câmbio, que também está vindo ali tateando, tentando entender também para onde Uhum. vai. A gente tem um movimento muito forte no mercado externo, né? O dólar index um comportamento muito particular ali, e aqui no Brasil já esse primeiro reflexo chegou a testar 6,6, 6,7 na semana passada, foi voltando para hoje caminhar o dia para terminar com um pouco mais de 5,80. Como é que a semana está começando depois dessa semana muito intensa de comercialização que nós tivemos na semana passada para o mercado brasileiro? Como é que essa semana começa para nós? Então, essa movimentação da semana passada, que eu acho que junta vários elementos, é um momento bom para o esmagador chinês, é um momento bom para trade e um momento bom para o produtor também, que tem as contas deles vencendo agora, em abril. Então, eles têm que fazer dinheiro, né? E estão com os prêmios interessantes, mesmo agora a Maia com um prêmio de 60 centos, tal, é um bom prêmio, porque nós estamos aí num momento em que a soja está indo para o porto, tem muita oferta, tem muita soja nos armazéns. Nos meses mais diferidos, para pegar um agosto com um dólar, são bons prêmios, diante das circunstâncias. O câmbio ainda está, apesar de já estar melhor do que dias atrás, então isso estimulou o produtor a vender. Contas que ele tem que pagar, câmbio está bom, prêmio bom. Então, relativamente, a paridade de troca tá legal também. Então, para o produtor foi um bom momento dessa semana aqui. Já os números da SESEX corroboram com isso, né? Nós estamos embarcando em 16% a mais do que o mesmo mês do ano passado. Claro que a gente teve um atraso de colheita e tal, mas de qualquer forma a gente já está mostrando que para o ano vai ser positivo para a nossa soja mesmo. Que coisa boa. Bom, vamos falar um pouquinho desse milho, Fernando. A gente vai entendendo, portanto, como a semana vai se desenhar. Temos uma, né, para a soja, temos uma oportunidade muito clara à frente. Agora, para o milho, e a gente sabe da importância que tem o milho para o fluxo de caixa do produtor, essa boa perspectiva para a segunda safra. Você esteve em Rio Verde, Goiás, e viu boas ofertas. Como é que você está avaliando o impacto desse desenvolvimento da segunda safra de milho para o nosso mercado, principalmente mercado futuro brasileiro versus o que está acontecendo no mercado disponível, que ainda tem um descolamento interessante de analisar, né, Fernando? É, primeiro que essa disputa salutar para o produtor entre o exportador e a empresa no Mato Grosso, ela é interessante, está mantendo uma certa sustentação nos preços. Sinais de quebra de safra já reportada pelo DERAL no Paraná
e alguma coisa em Minas Gerais já indicam que nós já não vamos ter aquela super safrinha, né? Vamos ter uma segunda safra já com alguma perda. Então, isso daí indica que nossos estoques no final do ano, e olhando a exportação reportada no SESEX, 3 vezes mais do que foi exportado por dia nos primeiros dias de abril do ano passado. Isso é uma indicação de que podemos ter de novo um bom ano de exportação de milho. Claro que olhando para essa questão, né, com relação aos Estados Unidos, a gente praticamente está tirando é, os Estados Unidos da competição nesse momento. Então, Argentina e Brasil estão a cavaleiro nessa história, e vão eventualmente cobrir qualquer tipo de necessidade de milho que a China venha a ter. Os compradores também, eventualmente, podem estar batendo na nossa porta. Isso é importante porque não é só a China que compra milho, né? Claro, tem o Irã que compra, não compra dos Estados Unidos, compra daqui, outros países do Oriente Médio que compram, enfim. Eu acho que vamos ter aí um ano interessante para o milho também, né? Com a possibilidade. E o estoque mundial, ao contrário da soja, que está aí num patamar mais confortável, a soja está mais ou menos na faixa de 29,7 por cento de estoque sobre demanda, enquanto que o milho está no 23% a projeção do SDA, 23,3%. Então, não é um estoque sobre uso confortável para quem está na posição compradora de milho, né? Qualquer tipo de problema climático no milho dos Estados Unidos, mesmo eles tendo aí uma área maior agora, na projeção de plantio, qualquer probleminha de safra do hemisfério norte vai colocar o comprador numa saia justa. E isso é bom para nós, que se colhermos uma safra de inverno boa, vamos ter bastante estoque aqui para fora. Mas a projeção da própria Conab indica que o nosso estoque no final do ano fica baixo, fica numa posição aqui de 5,5 milhões de toneladas. Né? É pouco milho para quem está produzindo etanol, né? Para quem tem aí um proteína animal que demanda milho, né? E nós estamos acelerando as exportações de aves, suínos e boi. Então, tem demanda interna para ração também. Para ambos os mercados, Fernando, a gente pode entender que vivemos ou podemos viver um momento de demanda interna bastante aquecida e que também para ambos a gente deve ter uma oferta que deve ser mais acirradamente disputada entre exportação e demanda interna, tanto para soja quanto para milho? Isso vai favorecer os prêmios, né, Carla? Essa briga entre o esmagador de soja e o exportador de grão, e aí favorece, favorece os prêmios no porto. E agora temos que ver que essa visita da China aqui agora pode destravar exportação do DDG, que é uma coisa Sim. que o ministro Fávaro colocou outro dia. Eles estão aqui, inclusive eu estou indo ao Rio de Janeiro amanhã, tem uma reunião na SNA com o vice-ministro da China. Ele também vai estar lá discutindo com a gente o que tem de alternativas para é, alguns mercados e operações que eles querem propor aqui no Brasil. E o ministro está em Brasília, é o ministro chinês. Então, é possível que dessa visita saia uma notícia boa aí nessa área do DDG. Vamos ver, quem sabe. Mais demanda para os nossos, né, para os nossos derivados de milho. Isso vai ajudando também a manter por mais tempo a relação de oferta e demanda equilibrada. Nesse momento a gente está com o mercado desequilibrado, né, Fernando? Mas se a gente tem uma recomposição da nossa safra, da nossa produção ou dos nossos estoques, a gente pode ver os preços caindo de forma até mais agressiva. E o mercado brasileiro de milho sofre com isso já há algumas temporadas, né? Mas olha, veja lá. Olha que beleza. Se você tiver exportação de DDG, você está dando o quê? Condições de competitividade para o esmagador de etanol Sem para dúvidas. competir com o exportador do milho em grão. Então, Certo. é, é,
É a mesma coisa que nós temos no jogo do óleo e farelo de soja versus a exportação do grão para a China. Quando começa aquela coisa, a fábrica vai parar porque vai faltar soja. E aí a esmagadora começa a pagar um precinho acima para segurar a soja no interior, né? Porque as esmagadoras, em grande parte, estão no interior. Então, elas não querem que a soja vá para o porto. A mesma coisa vai acontecer com as plantas de etanol. À medida que tiver um mercado para DDG mais agressivo, elas ficam, né, fortalecidas e passam a competir com a exportação para segurar o milho na retaguarda. Então, eu estou otimista com esse jogo, né? É interessante. Para o Brasil está sendo interessante. Agora, é aquilo de novo. Vamos ver se não tem nenhum tipo de negociação lá que crie algum tipo de contingência aí para a China comprar muito do Brasil. Por enquanto, temos que surfar nessa onda. É verdade. Bom, Fernando, a orientação, portanto, para os produtores para essa semana é continuar observando as boas oportunidades e participando do mercado para capturá-las. Essa é uma orientação que vale para essa semana que está começando hoje. Que é mais curta, inclusive, É, né, Fernando? sim. Venda fracionada, né? Vai construindo uma média. É, a oportunidade agora existe, tá interessante. Vai fracionando as vendas, vai construindo um preço médio, né? Talvez ainda não, o milho ainda talvez não tenha chegado no patamar ideal, então talvez esperar até que temos aí uma safra grande no horizonte, mas mesmo assim a gente olha para os preços setembro, preço julho do milho na B3, são preços interessantes, que estimulam ainda o produtor. Claro que já perde um pouco em relação ao spot, né? O spot tá bastante positivo, mas já indica que eventualmente lá na frente vai se alinhar esses preços de julho e setembro, mesmo com a pressão de colheita, eles podem estar vindo para um patamar. Então, para o produtor, é legal ficar observando isso daí. Mercado futuro é uma coisa que o produtor usa pouco, mas poderia usar pelo menos um pouquinho já para fixar. Pode ser principalmente para fixar o câmbio, né? Porque a Sim. precificação futura leva em consideração a um valor de câmbio mais favorecido. Eu acho que é importante o produtor entender o seguinte: o Donald Trump, para ele interessa que o dólar desvalorize em relação às moedas. É uma das questões que ele quer colocar dentro de um projeto de reindustrialização, é ter uma competitividade, um dólar um pouco mais fraco em relação às outras moedas para melhorar a competitividade dele. Certo. Então, isso daí vai acabar reprecificando as commodities no planeta inteiro, seja soja, seja milho, seja café, alumínio, ouro, isso tem uma relação com o dólar aí. Então, assim, o produtor tem que olhar muito essa questão das tendências de câmbio, é, olhar o que o mercado está falando, essas coisas dos treasuries que estão vendendo lá. É perigoso, porque você vai tirando o peso do dólar, você vai tirando um pouco a credibilidade da moeda, e essas coisas todas têm que ser consideradas. Mas eu tenho a impressão que nós estamos no lado certo da canoa aqui, com essa confusão toda de mercado. Que bom. Fernanda, a notícia é essa, né? O nosso copo está meio cheio, ainda bem. Agora é ir traçando, como você falou, atenção a essas condições, a esses sinais que dá o câmbio, que dá Chicago, enfim, a esses sinais que o mercado também vai apontando. Eu quero te agradecer por começar a semana conosco por aqui, Fernando. A sua análise é sempre muito valiosa para nós, para a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu amigo. Muito obrigada e boa tarde para você. Obrigado, Carla. Boa semana a todos aí. Obrigada para vocês também. Até mais, Fernando. Um abraço.
Bom, senhoras e senhores, recebemos então o sócio-diretor da Agrométrica, Fernando Pimentel, nos trazendo esses destaques. Acho que a mensagem central da entrevista do Fernando, na minha modesta opinião, é claro, embora tudo que ele tenha dito seja muito importante, o produtor tem que estar muito atento a essas tendências do câmbio. Isso vale para soja, isso vale para milho. Então a gente começa mais uma semana com boas oportunidades em ambos os mercados. Isso porque nós estamos ali numa toada de concentração muito forte de demanda pela nossa soja. Isso tende a continuar nas próximas semanas e por que não dizer nos próximos meses? Porque mesmo que saia um acordo entre China e Estados Unidos, até que isso se alinhe, se costure e comece a valer e a China volte a comprar dos americanos, tem um longo caminho para ser percorrido. E quem vai ligar primeiro, né? Quem vai passar a primeira mão no telefone para conversar, né, como chefes de estados das duas maiores economias do planeta. Vejamos, enquanto isso a gente fica vendendo para os chineses sem problema nenhum. Isso vale para soja, isso vale para milho. Então vamos ver como ficaram os preços na Bolsa de Chicago, já fechados no pregão dessa segunda-feira. Bom, para maio, 10 dólares e 41 cents por bushel, 1,5 ponto de baixa. O julho, 10 dólares e 50, queda de 2 pontos mais 75. Agosto, 10 e 43, 2 pontos mais 25 de recuo. Setembro, 10 e 23, meio ponto de baixa. Preços do milho agora. No milho, B3, depois a gente vê Chicago. B3 vai caminhando também para sua conclusão. Na verdade, a gente tem a atualização dessas informações? Tem, agora sim, Bolsa de Chicago. Maio, 4 dólares e 88, 2 pontos de queda. Julho, 4 dólares e 95, 1 ponto mais 25 de baixa. Setembro, 4 dólares e 55, meio ponto de baixa. E dezembro, 4 dólares e 63, com 0,25 de queda. Preços do trigo para concluirmos. O trigo para maio fecha com 5 dólares e 50, 5 pontos mais 25 de perda. O julho cai 5 pontos e meio para fechar com 5 dólares e 64. O setembro 5,79, 5 pontos de queda. E o dezembro 6 dólares mais 1 centavo, 4 pontos e 25 de baixa nesta segunda-feira. O mercado, portanto, vai fechando os seus negócios no vermelho, a soja bem próxima da estabilidade, estável e sem muita movimentação, mas aqui para o Brasil, boas oportunidades ainda se avizinhando no nosso horizonte, que é a notícia positiva, o nosso copo meio cheio, como eu falei e como analisou o Fernando Pimentel. A gente fica por aqui, mas já tem Alexander Horta e o seu fechamento de mercado completinho para esse 14 de abril. É um instante só, a nossa programação volta já.